quem é gamer, o que vem na sua cabeça? Alguém que joga profissionalmente? Um jovem sentado num quarto escuro, luz neon? Se eu te disser que tem gente mudando de fase todos os dias em jogos eletrônicos, mas que não se considera gamer. Hoje, vamos entender o que significa ser gamer em 2025. De um lado, temos o William, que cresceu jogando, virou streamer e fez do game uma carreira. Do outro, temos a Váurea, médica, avó do Martim, que joga no celular todos os dias, mas jura que não é gamer. Será que gamer é só um rótulo? É isso que a gente vai descobrir agora. Olá, gente! Muito obrigada por vocês estarem aqui, William, Váurea, compartilhando um pouquinho da história de vocês. Vou começar pelo William, que tem certeza que é gamer, joga há muito tempo. Como é que foi o seu primeiro contato com os games, William? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu comecei, acho que por volta dos 7 anos, mais ou menos, né? Através de um primo meu, que comprou um jogo que só os mais antigos conhecem, chama Telejogo, muito conhecido como Pong. E muito se engana quem acha que é só um Pong de ping-pong, porque, na verdade, ele tinha vários jogos num só, né? Eles se pareciam, não vou mentir, mas tinha a sua diferença. E com o tempo depois a gente conseguiu comprar em casa um videogame similar ao Atari, né? E daí a gente foi jogando diversos jogos da época, até chegar à fase de PlayStation e todas as séries de PlayStation. E até quando eu virei streamer, realmente comecei a engajar cada vez mais dentro de cada tipo de game. Legal. E você, Váurea, qual foi o seu primeiro contato com games? Quando pensa em games, o que você lembra a sua primeira memória? Não necessariamente de você jogando, mas o que vem na sua cabeça? Jogo eletrônico, especificamente? Isso. Eu achava isso uma maluquice, as pessoas não tinham o que fazer, ficavam jogando. Eu tinha muita coisa para fazer. E aí, há uns 10 anos atrás, talvez, meu marido me apresentou o bendito Candy Crush. E aí eu comecei a jogar. E aí aquilo virou uma cachaça. Aí jogava, até que um dia eu empaquei numa fase 65, nunca me esqueço. Eu fiquei mais de um mês naquela fase, a ponto de pedir para o meu marido, que é muito melhor que eu, jogar para mim, para ele me fazer passar adiante daquela fase. E daí, enfim, fui conhecendo outros. O Candy Crush você não joga mais? Eu achei ele muito chato hoje. Entendi. Eu jogo outros parecidos, mas ele não mais. A vantagem do Candy Crush é que a gente tinha Facebook na época e os amigos, ele era um jogo, ele era conectado ao perfil do Facebook. Então, os nossos amigos do Facebook nos davam vidas. Olha que coisa legal. Eu ficava no metrô indo trabalhar, jogando, pedindo vida. Já passei da estação. Olha, eu indo para o hospital trabalhar. Eu já passei da estação Siqueira Campos algumas vezes jogando. Jogando Candy Crush. E segue tendo ter certeza que não é gamer. E segue. Essa semana eu comecei a achar que sou. E você, conta um pouquinho mais da sua trajetória assim, com os games pra gente. Então, eu vou começar um pouquinho lá atrás, né? Seguindo naquela linha do console, onde a gente, quando teve a oportunidade de ter um console similar ao Atari, porque o Atari era bem mais caro na época, a gente foi experimentando alguns jogos e era engraçado, assim, às vezes eu paro para lembrar que como era diferente, né, a percepção que o jovem tem hoje sobre um jogo que ele compra, muitas das vezes realmente não muito barato, na faixa dos, sei lá, dos R$300, ele consome muitas vezes esse jogo em 15 dias. A gente tinha uma restrição, primeiro pelo próprio mercado, que não oferecia tantos jogos, e outro pela condição econômica mesmo, né? Então, às vezes a gente ganhava um cartucho, porque era um cartucho, a gente ganhava um cartucho sobre um determinado jogo e consumia ele ao longo do ano inteiro. Então, assim, você dava muito mais valor a cada momento que você usufruía daquele jogo, sabe? Presente de aniversário. O presente de aniversário era um cartucho. Eu me lembro até hoje que, não vou lembrar o ano, mas em determinado momento eu ganhei um cartucho que uma prima minha tinha conseguido por um amigo que tinha vindo de fora, que vinham 130 jogos. Eu achei aquilo e falei, nossa, o meu paraíso está aqui agora, porque se eu consumia um jogo durante um ano, agora eu tenho 130, acabou. Né? E se você for olhar minha Steam hoje, 130 não é nada.
Então, são percepções completamente diferentes, mercado diferente, períodos diferentes, mas basicamente eu acho que o game, né, ele te oferece muitas vertentes. Para o ser humano, mesmo para a sociedade, eu acho que são muitas vertentes que o game oferece, até mesmo na criação, né? Hoje a gente vê os pais muito preocupados com o tempo de tela, e eu acho que tem que ter mesmo. E naquela época a gente tinha um tempo de tela determinado pela mãe, porque havia-se o conceito de que o videogame queimava a TV. É verdade. Então, muitas das vezes, era interrompido pela mãe, chega porque isso vai queimar a minha TV. A gente nunca sabia se aquilo era realmente um sentimento dela ou se era aquilo um tempo de tela. Ó, que é a sua restrição. E a pobre da mãe queria ver novela. Exatamente. Eu tinha sorte que eu tenho um irmão mais velho, né? 8 anos mais velho que eu. Ele gostava também, hoje menos, mas ele gostava também. Mas meu falecido pai, gostava pra caramba de um determinado jogo chamado River Raid. Nossa, momentos incríveis assim que tinha dele jogando. Ele seguia o movimento do avião, né? O jogo era completamente na vertical. E era um aviãozinho que você tinha que ir passando por alguns obstáculos, pegando gasolina. E ele chamava joystick na época, né? Que era tipo um manchezinho. Ele não se contentava em fazer o movimento do manche, né? Ele fazia o movimento com o corpo para poder desviar do objeto, né? Então aquilo ali ficou marcado pra gente. Então assim, são momentos que eu acho que o game, ele te dá como oportunidade de crescimento, de evolução. Por exemplo, eu mesmo vinha me tornar um streamer, abrir contatos com diversas pessoas de N segmentos, desde a indústria a simplesmente pessoas que me acompanhavam, crianças que chegaram no meu canal com 9 anos. Esse final de ano mesmo eu fui falar com o pai dele, que me mandou uma mensagem, perguntei: e aí, como é que tá o Davi, né, um menino de Brasília. E o pai dele falou: você acabou de fazer 17. Eu falei: nossa, não é possível, assim, como é que esse tempo tá passando tão rápido? Nossa, né? Que legal. Então você tem também uma comunidade já consolidada, assim, já há bastante tempo, né? Tem. Graças a Deus tem bastante gente que me acompanha, né? Me acompanhava também na época só do canal. Hoje eu tenho um conteúdo mais voltado para rede social. Mas tem uma galera que me acompanha já há bastante tempo, seguidores, assinantes do canal. E que a gente acaba compartilhando um pouco da vida, né? A gente sabe do que acontece com as pessoas ao longo da vida delas, e elas acabam sabendo um pouquinho do que acontece com a gente também, né? É uma troca bem legal que o game... Hoje em dia os games te dão essa oportunidade por conta da internet, que naquela época só tinha quando você trocava um cartucho com o vizinho, né? Legal. A gente tem um quadro fixo aqui no programa que chama Save Point. É a hora que a gente vai... Aquela memória, momento nostalgia, aquela memória que a gente quer guardar. Queria saber de vocês qual é a memória que vocês acham interessante, assim, contar, que vocês queriam guardar quando o assunto é game. Olha, eu tenho algumas para contar, mas eu vou tentar selecionar... Vamos tentar selecionar duas e vocês depois escolhem qual é a melhor. A primeira, ela é indireta, né? O meu nick chama Sala F. E muita gente que chega no meu canal, ou chegou no meu canal, acreditava ser alguma referência árabe, né? Tanto que os meus emojizinhos são tudo árabe. Mas nunca teve nada a ver com árabe. Era Sala F mesmo. A história começa pelo meu filho, né, com 6, 8 meses mais ou menos. O vizinho da minha ex-sogra teve meningite. E a minha ex-esposa, mãe do meu filho, ela, né, mãe de primeira viagem, super protetora, meu menino ficou doentinho, ela acreditou piamente que aquilo podia ser meningite. E aí ela foi ao médico com a mãe. Eu não estava trabalhando, foi ela, a mãe e o menino. Chegando lá, ninguém no consultório, só a recepcionista, fizeram a fichinha, a menina falou: vocês podem aguardar ali que já vou chamar. E elas sentadas, conversando, mas devia estar com a cabeça em outro planeta, né? E a menina da recepção começou. O nome do meu filho chama Gustavo, começou: Gustavo, Sala F. E ela nem aí. Segunda oportunidade: Gustavo, Sala F. E nada. Terceira. Na quarta vez, a menina já estava debruçada sobre o balcão, gritando: Gustavo, Sala F. E a mãe dela
falou assim, já chamou o Gustavo 4 vezes, não vai? Não, meu filho não tem esse sobrenome árabe, não. A partir daí eu determinei que precisava ser o meu nick. Você ganhou um sobrenome ali. E ele virou Salaefinho. Maravilhoso. Ele usa esse nick? Usa, que ótimo. Não, realmente, essa memória é incrível. Ótimo. Teve esse momento, né? E como eu falei, assim, mais como uma recordação emotiva, os momentos que eu pude compartilhar com meu pai jogando videogame enquanto ele teve saúde. E era um momento que era bem legal, bem divertido ver que indiretamente e nada declarado, ali havia um certo incentivo. Né, através do meu pai, que na época devia ter uns 40 e poucos anos, se divertia e não havia nenhum tipo de preconceito sobre, nossa, por que um homem adulto está jogando videogame, né? Que até hoje a gente tem esses preconceitos, essas toxicidades, muitas das vezes em jogos online, por que um homem mais velho está jogando videogame, o que uma mulher está fazendo jogando videogame, o que não tem nada a ver... O que não tem nada a ver, sabe? Não tem relação, mas se emprega essa cultura, infelizmente, né? E eu acho que quanto mais a gente puder incentivar, diversificar, só é bom para todo mundo. Lógico. E você, Vaura, qual memória? Às vezes do primeiro jogo que você jogou? Olha, eu tô aqui pensando, minha trajetória é curta, né? Então, assim, eu não tenho uma história bonita dessa para contar. Mas meu marido vai fazer 6 meses, agora dia 3 de março, que meu marido fez um transplante de medula óssea. E eu passei 45 dias com ele no hospital, sem sair lá de dentro. E os meus joguinhos me fizeram companhia. Eles e o Walter Ugumãe, que eu lia, intercalando com os meus joguinhos, porque eu passava a noite... Aí o joguinho era o grande companheiro da noite. Sim. Porque a luz tinha que ficar apagada para o pobre doente poder tentar dormir. Sim. E as enfermeiras entrando de 2 em 2 horas para medicar, para medir urina, enfim, eu não conseguia dormir, porque eu tenho um sono super leve, né? Então eu passava a noite jogando. Ali eu quase caí em tentação e comprei